Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Por aqui já escureceu, finalzinho do expediente, e parei aqui para fazer uma reflexão, né? Porque essa semana tive alguns questionamentos, né? E queria ter vindo falar até antes, mas eu tô numa gripe que eu não tava conseguindo falar direito, agora que deu uma melhorada. Ah, só isso aqui? Que além do frio, eu tô gripada. Então a boca vai ressecando, né, gente? Tô tomando até antibiótico. Mas vamos lá ao assunto, né, que eu tô querendo dizer. Quando a gente vai começar um negócio, né, principalmente no mercado de forminhas, tem uma coisa que é unânime que acontece com todo mundo, que é insegurança, que é um medo de achar que as coisas nunca estão boas o suficiente, sabe? Você faz o seu produto ali e você acha que não tá bom, que não tá legal. E muitas vezes não tem nada de errado, tá, gente? É só cobrança que você tem com você mesma. Isso é uma coisa que eu pude perceber, né, ao longo do tempo, principalmente olhando outros trabalhos na internet, de pessoas que muitas vezes não eram tão caprichosas, não tinham produtos de excelente qualidade, mas por ter alcance muito alto, essas pessoas vendiam ou vendem até mais do que forminhas que são extremamente bem feitas e de extrema qualidade. Então, o tema de hoje desse vídeo é sobre essa insegurança que a gente tem, principalmente quando começa a empreender. Se você não me conhece, eu me chamo Débora Vicari, trabalho no mercado de forminhas desde 2015 e esse aqui é o meu canal onde eu venho compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, um pouco do meu dia a dia. Então, se você gosta de falar sobre empreendedorismo, artesanato, aqui é o lugar bom para você ouvir experiências reais, né, de quem trabalha todos os dias com artesanato, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tô quase batendo 1000 inscritos aqui, então tô super feliz. Faltam pouquíssimos para bater. Não esquece de dar like também aqui no vídeo, porque o YouTube entende que você gosta e entrega para mais pessoas. E eu queria falar sobre isso, este tema hoje, tá, gente? Qual foi o ponto de partida para eu pensar e fazer esse vídeo aqui para vocês? Primeiro que eu já tive a comunidade Mona Lisa, como vocês sabem, aqui com várias alunas, e muitas tinham esse medo com vários modelos de forminhas, né, de não estar assim 100% perfeito. O que que eu percebo? Que nós que trabalhamos em casa, que a gente começa a nossa empresa ali pequenininha, que a gente começa literalmente do zero sem muito recurso, a gente fixa muito na qualidade, muito no produto estar muito bem feito, né? E muitas vezes, gente, o consumidor final, ele não tá muito atento para isso. Então, primeiro que é nosso papel mostrar isso para ele, mas que muitas vezes, dependendo do público que você tentar vender esse produto, não vai ser tão receptivo ou não vai querer pagar de fato o valor que um produto de extrema qualidade vai valer. Então eu percebi que dentro do nosso mercado a qualidade importa, sim, para quem se preocupa com isso, mas muitas vezes, principalmente para quem vende online, às vezes o que mais vai contar é ali aquele valor final. É se vai ter frete ou se não vai. Sabe essas coisas que fazem a gente comprar na internet? Eu vou falar por experiência de consumidor, tá? Muitas vezes, quando a gente começa a vender, que a gente está do outro lado de vendedor, a gente acha um absurdo quando alguém vem pedir desconto, quando alguém pergunta se o frete é grátis. Mas quando a gente está comprando, a gente dá muito mais valor
para aquilo que tem o frete grátis, para aquilo que é mais, às vezes, vai ter um produto que seja bom, de qualidade, mas com preço mais acessível. Então, por que que quando é ao contrário a gente acha um absurdo, né? Então, desde quando eu comecei a vender, como eu fui direto para os marketplaces, eu aprendi isso, que de fato, se você aprende a empacotar o seu produto dentro de um gatilho mental para fazer o seu cliente comprar, isso vai funcionar muito mais. Até certo ponto, porque a partir do momento que a gente tenta vender para esse público mais amplo, você começa a se deparar com os outros fornecedores que não estão ligando muito para a qualidade, tá? Então vai ter muito vendedor de forminha por aí que vai estar oferecendo uma forminha sem volume. Eu tô falando de coisas que importam para as artesãs que eu conheço, tá? Para a maioria que eu conheço, que faz o produto em casa, que se preocupa com qualidade, com o material, com não sei o quê, com acabamento, com forma de embalar. E aí a gente tem essas outras pessoas na internet que vendem muito, mas que não estão preocupadas com isso, tá? Porque elas estão preocupadas com volume, né? Com vender muito e ao mesmo tempo não ter ali uma grande dificuldade para fazer esse produto. Então, muitas vezes a gente encontra forminhas de camadas duplas, né, que são papéis mais grossos, que não vai ter essa necessidade de ter um monte de camada, forminhas que não recebem esse reforço, né, que a gente coloca nas forminhas que a gente faz, para ficar com um fundinho mais durinho. A maioria dessas forminhas que a gente vê por aí, que são mais baratas, né, que a gente vê aí de 30 centavos, 35 centavos, não tem reforço. Muitas, às vezes, nem coladas são apenas prensadas, né? Então, quando o papel é mais grossinho ali, ele dá uma estruturada melhor, e aí a pessoa não bota nem cola muitas vezes, tá, gente? Coloca ali, bate aquilo de qualquer jeito. Não tem um tempo de produção muito grande, porque se é um produto de camada dupla, que é super rápido ali de produzir, ela consegue de fato vender mais barato, né? E beleza, não tem qualidade, tá? Não tem volume. Só que aí quando você olha com o seu olhar de artesã, você julga, né? Você fala, nossa, mas aquelas forminhas são horríveis, aquelas forminhas não têm qualidade, não são bem estruturadas, você coloca o doce cai. Só que essas pessoas não estão preocupadas com isso, tá? Elas vendem muito, o alcance é gigante, então assim, você entra nos comentários, a maioria das pessoas que estão ali, tirando as que trabalham no mercado de festa, né? Por exemplo, a pessoa que compra geralmente acha tudo lindo, acha tudo de qualidade, acha tudo maravilhoso, porque essa pessoa não tem este conhecimento que você aí, que é artesã, tem. Então, para este consumidor final, aquela forminha que você acha ridícula, para ele é lindo, entende? Então, muitas vezes a noiva vai comprar esse produto, vai entregar para o decorador vai torcer o nariz. Alguns decoradores não aceitam e falam assim: ó, infelizmente, essa aqui não tem como usar. Você vai ter que comprar outra. Já vi acontecer nesses casos, tá? Que a noiva comprou, optou pelo mais barato, chegou no decorador, o decorador mandou voltar a forminha para trás porque não tinha como usar. Então, às vezes vem esses questionamentos para mim, né? De falar assim, Débora, como que eu vou começar o negócio e vou pegar essa concorrência que tá colocando a 30 centavos, que não fez a precificação correta, que não sei o quê. Eu falei, gente, a realidade de cada um, tá? É diferente. Pode ser que a pessoa compre o mesmo material que você, só que você compra numa escala pequenininha, muito mais caro, e essa outra pessoa compra no atacado, compra uma quantidade muito maior, que para ela toda essa matéria-prima vai sair mais barato, talvez ela tenha
um processo de produção mais ágil que o seu. Então eu acho que essas coisas de comparação, mesmo quando a gente tem tudo igualzinho a outra pessoa ali, fica meio nebuloso, porque a gente não tá vivendo o dia a dia daquela empresa para saber qual a estrutura que ela tem para bancar aquele valor, sabe? E às vezes também, gente, pode ser desespero, conta para pagar, conta que chegou, tem que pagar um boleto, tem que fazer um dinheiro, aí a pessoa vai lá e faz uma oferta. E existe também as pessoas que têm produtos com qualidade, que aprendem a fazer corretamente, mas não aprendem a precificar. Já vi várias pessoas que na hora que a gente vai olhar a precificação do custo que ela tem de produção daquele produto e na hora que você vai ver, empata. Ou às vezes fica negativo, não cobre o custo que essa pessoa tem. Mas aí é um erro na precificação. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer uma live aqui com vocês, ensinando o básico da precificação, que aí vocês podem usar e a inteligência artificial para ajudar você a fazer essas contas. Antes, gente, eu fazia tudo manualmente. Depois que eu fiz a IA, que eu abasteci, né? Eu uso, no caso, o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, e aí eu coloco todas as informações, ela consegue me falar ali qual a oferta eu deveria fazer, até qual valor eu poderia vender e até qual não deveria vender, qual que é a minha margem de lucro, né? O que eu tenho que fazer ou quantas vendas eu tenho que fazer para cada produto em específico. Eu peço para fazer a comparação, né, entre o produto X e o produto Y. Qual é o melhor, qual o mais rentável, qual que vai me trazer mais retorno. Então, tudo isso a gente consegue fazer através da IA. Então, se vocês quiserem depois, eu posso fazer uma aula com vocês, né? Às vezes a gente faz no privado. Eu vou pensar direitinho, porque assim, uma aula de precificação é mais complexa, tá, gente? Por mais que vocês acham que é só pegar o material ali, o que você usa e não sei o que, fazer as continhas, não é, amor. É muito mais complexo do que isso. Talvez eu deva fazer uma imersão, assim, pra gente falar só sobre esse assunto e eu mostrar pra vocês como que vocês colocam isso dentro da IA. E aí vocês vão precisar ficar horas e horas fazendo conta à mão, assim como eu fazia, né? Mas voltando lá para a insegurança, que é o papo de hoje, né? A gente entra, quando entra no mercado de forminhas, fora todos esses questionamentos com relação a valores, existe a insegurança de achar que o nosso produto não está perfeito. E por que eu falei sobre essas forminhas baratinhas, que o povo vende sem qualidade, não sei o quê? Porque o consumidor final, ele compra e fala que tá lindo, que tá maravilhoso, né? Porque ele não tem este olhar clínico que você, artesã, tem. Então, para ele, para você, o que tá mais ou menos, para ele já tá perfeito, entende? Então, às vezes é uma cobrança muito mais individual. Então, essa semana eu achei engraçado que uma das minhas alunas do curso Profissão Artesã de Forminhas, né, que estava fazendo ali as suas primeiras forminhas, era uma camélia, e ela me mandou uma foto da camélia e falou assim: tá amassada. A forminha ficou amassada, eu não gostei do resultado, não ficou bom pra mim, não sei o que, não tô gostando. E aí eu falei, me manda a foto aí, quero ver, né? Que tragédia é essa que você tá, que ela tava falando do jeito que parecia que a forminha tava horrível. E aí quando ela me mandou, gente, a forminha tava perfeita. Aquilo que ela tava falando que era amassado, era simplesmente quando você afunda a forminha na forma, ela tem que amassar para pegar o formato, né? Então ela achou que estava muito amassado. Eu falei, não, amor, isso é o formato da forminha. Aí eu fui e mandei um videozinho da minha. Olha, a minha tá igual a sua. Pontuei algumas coisas que eu achei que ela tinha que modificar e falei, não, tá perfeito. E aí depois que ela fez e consertou as dicas que eu dei para ela falou, nossa, realmente, eu tava vendo ali problema onde não tinha. Então, muitas vezes, é uma pequena sacada, é um pequeno macete que você vai fazer que vai transformar ali o produto para ele ficar melhor. Então, tem alguns errinhos que acontecem quando você está começando? Tem.
alguns errinhos que a gente comete. Mas quando você tem o acesso a alguém para você perguntar, o que eu estou fazendo de errado aqui? Por que está acontecendo isso? Né? Então, é muito mais fácil você ter alguém para você tirar a dúvida. Por isso que eu sempre recomendo, né? Que se você tiver a possibilidade, você que quer entrar nesse mercado, faz o curso, gente. Eu coloquei ele a R$100 justamente para ser acessível para todo mundo. E se a pessoa tiver alguma dúvida, ela me perguntar ali, porque depois que finaliza o curso, né, que você assiste tudo, você tem ali 1 hora para você fazer uma consultoria comigo para perguntar o que você quiser, né? E eventualmente eu sempre estou ali ajudando, porque eu sei que são muitos questionamentos, eu sei que tem muita dúvida, muita insegurança, a gente acha que não tá bom o suficiente, né? Fica com medo muitas vezes de apresentar um produto novo para as pessoas, das pessoas julgarem. Mas essa insegurança, esse julgamento é muito maior de nós mesmos do que dos outros, tá? Se você vê que o seu produto não tem de fato um erro, né? Tenta ter uma amizade, se você não pode fazer um curso, alguém dentro desse mercado que você possa mandar falar, olha, me dá a sua opinião sincera, o que você achou sobre isso? Então, assim, eu hoje tenho o meu grupo, né, onde a gente tem uma super intimidade de qualquer problema que eventualmente alguém tenha, coloca lá no grupo, rapidinho alguém vem e traz uma solução. Então, quando a gente está dentro de algum mercado, quando a gente quer fazer alguma coisa diferente, é bom a gente se unir a pessoas que buscam os mesmos objetivos que nós, para a gente não ficar nessa paranoia delirante na nossa cabeça e ouvir outras pessoas e perceber que todo mundo está passando pelas mesmas coisas, mas tem como a gente superar todos esses obstáculos, né? Esses monstros que muitas vezes a gente vai construindo dentro da nossa cabeça e nem são isso tudo, tá? Então é muito importante a gente ter uma comunidade onde a gente possa trocar, onde a gente possa perguntar, né? Entender que todo mundo passa pelas mesmas coisas, todo mundo tem as mesmas inseguranças, né? Então, era isso, gente, o assunto que eu tinha para falar com vocês hoje, um vídeo mais curtinho, mas eu acho assim importantíssimo para te dar mais segurança para mostrar o seu produto, para você entender de fato qual lugar do mercado você tá. Eu não julgo quem vende mais barato, porque isso é uma escolha profissional que você tem. Tem gente que produz muito, vende muito e ganha no volume. Tem pessoas que preferem fazer um produto de um requinte maior, que vão vender mais caro para menos pessoas. Então, isso é uma escolha profissional de cada um. E eu queria dizer para você hoje que a excelência vem com o tempo, com o aprendizado, com a produção diária. Então, todos nós temos a capacidade de fazer produtos incríveis de acordo com nossas escolhas, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.